Você sabia que a dor da perda pela separação, ela equivale à dor da perda de um ente querido por morte? Pois é, Radiante, a dor da separação, ela é tão doída quanto a dor, né, da perda, do falecimento de alguém. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar para você sobre as 5 fases do luto da separação. Como cada fase pode estar impactando a sua vida emocional. E tudo isso sob a luz do conhecimento da doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma renomada psiquiatra suíço-americana. Bora lá? Primeiramente, se você não me conhece, seja bem-vinda ao canal. Eu sou a Carolina Redeschi, mentora e hipnoterapeuta de mulheres que querem se reconstruir após o processo de separação. Como eu disse lá na entrada do vídeo, o luto de um divórcio é comparável ao luto pela morte de um ente querido. Você sabia? Eu acho que você não sabia dessa informação. Então, não é frescura o que as pessoas sentem quando se separam. Realmente é um processo doloroso, é um processo difícil. E essa doutora psiquiatra, ela identificou 5 estágios do luto em seu livro sobre a morte e o morrer. E esses estágios são os mesmos que nós vivenciamos quando enfrentamos o fim de um relacionamento. Então vamos primeiramente entender por que que a dor do término é tão intensa, por que que é tão difícil, por que que dói tanto. Primeiro, olha só, quando o relacionamento acaba, a gente sofre, né, uma perda significativa. Diferentemente da morte, onde o ente querido se vai e ficamos apenas com as memórias, no término, a pessoa continua existindo e seguindo sua vida. Ele já tem outra, a vida dele já está restaurada, e isso tudo pode tornar o processo ainda mais difícil, mais doloroso. O luto é um processo doloroso que precisa ser vivido. Fugir do luto não vai ajudar você a ressignificar esse processo de separação. Só que lembra, cada pessoa tem seu próprio tempo. Cada pessoa tem seus limites. E apressar esse processo não é saudável. O importante é saber que vai passar. Eu garanto para você, vai passar. Pode durar em torno de 1 ano, 2 anos, mais do que isso já é um luto patológico e arrastado. E aí sim necessita de ajuda profissional. É muito importante, Radiante, nesse momento, para você enfrentar, né, esse processo, que você busque uma rede de apoio com seus amigos, com seus familiares ou com a ajuda de um terapeuta. Mas vamos lá, quero apresentar para você as 5 fases do luto após a separação. E eu tenho certeza que reconhecer essas fases vai ajudar você a lidar melhor com todas as suas emoções. Fase número 1. Fase número 1 é a negação. A primeira reação que a gente tem quando a gente se divorcia ou quando a gente se separa é negar. Então a gente fala: isso não está acontecendo comigo, bora beber. Não quero pensar nesse assunto, vou sair com as minhas amigas. Ai, eu não quero sofrer, vou para um novo relacionamento. Entenda que isso tudo é uma estratégia de defesa da sua mente para você não sofrer e poder seguir em frente. Fase 2, a raiva. Depois da negação, vem a raiva. E sentir raiva é natural no processo. Mas se essa raiva não estiver sendo bem canalizada e gerenciada, vai te fazer mal. Então evita agir ali no calor da emoção, né? Na hora que vai falar com o ex, aquela comunicação negativa, acusativa. Cuidado, Radiante, porque isso pode te fazer muito mal e pode deixar feridas na sua família, não só em você, mas nos seus filhos, tá certo? Então, aprender a compreender esse processo de raiva e saber canalizar essa raiva. Vá correr, vá fazer uma luta para poder canalizar, ou terapia também, né? Para poder canalizar essa raiva é muito importante. Fase número 3. Depois da raiva vem a barganha. E o que que é a barganha? É quando a gente tenta recuperar o relacionamento a todo custo.
Sabe aquela época em que o ex começa a fazer mil promessas? E é nesse momento aqui que é muito decisivo, porque se você não tiver consciência desse momento, você pode voltar pelos motivos errados. E isso só vai adiar o inevitável. Então, use esse tempo, né, para se conhecer melhor e valorizar a sua própria companhia. Tem pessoas que, inclusive, fazem barganha com Deus, ficam conversando em suas orações. Ah, mas se ele voltar, né? E faz promessa, eu vou caminhar não sei quantos quilômetros. Se ele voltar para mim, eu vou pagar essa promessa. Cuidado, cuidado. Você pode estar sendo cega pela carência. E aí, você só olha as partes boas daquela relação. É como se a carência cegasse você para tudo que já aconteceu. E como se a carência invalidasse as razões pelas quais você quer terminar. Então, cuidado, nesse momento, cuidado, tá? Se ele pedir para voltar, falar que mudou, será que mudou em tão pouco tempo? Essas reflexões, elas são muito necessárias neste processo. Fase 4 é a fase da tristeza ou da depressão. E essa fase é marcada por questionamentos profundos e um sentimento de vazio. É uma fase bem difícil. É aquele momento que a gente quer ficar na nossa conchinha, numa bolha. Muitas pessoas desenvolvem fobia social nesse momento. Elas não querem muita interação. Sabe quando a borboleta está ali processando tudo dentro do casulo? Pois é nessa fase, a fase da tristeza. E quinto, a última fase, que é a fase da aceitação. É quando você começa a fazer as pazes com tudo o que aconteceu e começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Então, aceitar a realidade é o primeiro passo para você se libertar da dor e construir uma nova vida. Quando você está ali quietinha naquele casulo, né, esperando o momento certo para sair, quando você sai, significa que o ciclo se encerrou, que você passou pelo processo do luto da separação. Você olha para tudo que aconteceu com um olhar diferente, com um olhar mais positivo, encontrando mais significado nos motivos que levaram ao fim desse casamento, ao fim desse relacionamento. É importante entender também, Radiante, que os homens, eles processam o luto de forma diferente das mulheres. E que também, muitas vezes, a gente vai vivenciando o ciclo, né, do luto da separação, enquanto a gente está ainda no relacionamento. Tem pessoas que já estão elaborando a separação enquanto estão se relacionando e outras, né, que só vão começar a elaborar tudo isso a partir do momento que o fim acontece. Então, não generalize, não é para generalizar. Esse conteúdo ele é muito precioso, mas não é para você sair generalizando, dizendo que é primeiro uma fase, depois outra, que isso acontece de forma sistemática. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Não existe matemática, não existe regra, tá? Mas muitas vezes você pode, inclusive, vivenciar todas as fases num dia, num mesmo dia. Então, é sobre isso, Radiante, é sobre entender o processo do luto da separação, entender que vai doer, que as emoções negativas, elas sinalizam os momentos, né, em que você está passando pelo ciclo do fim e tá tudo bem. Se você não consegue gerir, né? Se você está com dificuldades de se organizar emocionalmente, de se regular emocionalmente, se você se prende ainda muito àquele ex e à vida passada e está se sentindo paralisada para tocar a sua nova vida, aí sim eu recomendo que você busque ajuda terapêutica e ter uma mentora que passou por todas essas fases, ter uma pessoa, né, uma mentora que vai pegar na sua mão, que vai te guiar nessa jornada e vai te ajudar a sair dessa muito mais rápido, com muito mais leveza e com muito mais apoio. E eu quero dizer que é esse o meu trabalho aqui. É esse trabalho que eu conduzo aqui no consultório. Eu ajudo realmente mulheres a atravessarem esse processo do luto de divórcio. E eu tenho um serviço que é um serviço chamado DVC, que significa de volta para casa,
ou seja, de volta para sua essência, de volta para aquela mulher que existia antes desse relacionamento acontecer, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Se você não está inscrita no canal e você sente que precisa, né, conhecer mais sobre todos esses processos, eu sugiro que você se inscreva no canal, e se você tem alguma amiga que está passando por isso, também sugiro que você compartilhe, porque você vai ajudar de alguma forma essa pessoa. Até o próximo vídeo. Grande beijo para vocês.